Imagina a cena. Uma mulher da alta sociedade carioca, morando num apartamento super luxuoso, sabe? Vivendo naquele auge do conforto e da previsibilidade. É aquela vida de comercial de margarina, né? Exatamente. Aí, de repente, ela decide fazer algo super trivial. Ela vai limpar o quarto da empregada, que acabou de pedir demissão. Uma coisa simples, assim, do dia a dia. Pois é. Só que minutos depois, essa mesma mulher rica está de joelhos no chão, num estado de transe absoluto, colocando na boca a massa branca de uma barata esmagada. Nossa, só de imaginar já dá um negócio ruim. É bem visual. É bizarro. Como é que uma premissa dessas, que mais parece tipo um delírio ou uma história de terror de mau gosto, é considerada a obra-prima absoluta da Clarice Lispector e um marco da literatura brasileira? Então, essa é a grande barreira de entrada e, ao mesmo tempo, o grande fascínio de A Paixão Segundo GH, né, que foi publicado lá em 1964. A nossa imersão de hoje foca exatamente nesse abismo. Sim, porque a literatura da Clarice não deixa muito espaço para meio termo. Nas fontes que a gente analisou para hoje, dá para ver um padrão claríssimo. As pessoas ou desenvolvem uma devoção meio que religiosa pelos textos dela. Ou sentem ódio, né? Uma vontade de jogar o livro na parede. Com certeza. E esse livro específico é o epicentro dessa polarização toda. O nosso objetivo aqui não é jogar um monte de jargão acadêmico sobre quem nos ouve, não. Ah, claro, ninguém quer uma aula chata de teoria literária. Exato. A ideia é decodificar os mecanismos psicológicos e existenciais que fazem esse livro mexer tanto com a cabeça das pessoas. Vamos montar o palco dessa história para quem está ouvindo a gente entender bem a dimensão da loucura. A protagonista, que a gente conhece só pelas letras GH... Sim, nem o nome completo a gente sabe. Pois é, a GH é o puro retrato do sucesso. Ela é uma escultura amadora, independente, rica, mora num apartamento que é milimetricamente decorado. A vida dela é uma engrenagem que roda lisinha. Sem atritos, sem grandes dores, mas também sem grandes alegrias. Uma anestesia super confortável. Até que a empregada dela, que se chama Janair, decide ir embora. A GH, então, acha que é uma ótima ideia ir lá limpar o quartinho nos fundos. Ele tá limpo, irradiando uma luz branca, seca, quase agressiva de tão clara. Um clima pesado. O material descreve esse ambiente como hostil, exatamente porque ele não reflete a personalidade rica da dona da casa. É um espaço totalmente isolado, sem o glamour do resto do apartamento. E é aí que aparece a primeira rachadura na armadura da GH, certo? Quando ela encontra aquele desenho na parede. Isso, um desenho a carvão, umas figuras bem rígidas de um homem, uma mulher e um cachorro. Num estalo, ela percebe que a empregada que ela tratava de forma totalmente invisível estava, na verdade, julgando ela. E a mente dela já começa a espiralar só com esse desenho. Mas aí vem o golpe de misericórdia. A famosa cena do armário. Ela vai abrir aquele guarda-roupa de madeira e dá de cara com uma barata enorme. É um instinto puro de pânico. Ela bate a porta do armário em cima do bicho. Só que a barata não morre na hora. Não, ela fica ali meio presa na porta esmagada, vazando uma massa branca, crua. A partir desse milissegundo, a história inteira derrete. Ela não grita, não foge, não faz nada normal. Ela congela. Ela congela, tem um delírio filosófico absurdo e, no fim das contas, consome aquela matéria branca da barata. É, o ápice da quebra de realidade dela. Mas espera um pouco. Sendo bem sincero agora, a gente está falando de quase 200 páginas para contar a história de uma mulher rica que vai limpar um quarto e acaba comendo um pedaço de barata esmagada. Como é que uma premissa tão bizarra consegue prender a atenção de alguém? Eu sei, pode parecer um pesadelo absurdo se a gente tentar ler o livro como se fosse um relato sobre faxina ou um problema de dedetização. Exato, parece só nojento. Mas a genialidade da obra não está no quê, e sim no como. A barata, nesse contexto, atua como um espelho de uma brutalidade insuportável. Um espelho. Pensa bem no que uma barata representa. Ela é a vida no estado mais primitivo possível, pré-histórico, sabe? Totalmente alheia à nossa civilidade. A barata não tem crise de ansiedade. Com certeza não. Ela não paga imposto, não liga para a decoração do apartamento, não te julga. Ela simplesmente é. É matéria viva, cega, pulsando ali.
Então, quando a GH olha para o bicho vazando aquela massa branca, ela não está vendo só um problema sanitário. Ela está olhando para o choque entre o mundo ultracivilizado dela e a realidade brutal da vida. Exatamente. O choque acontece entre os bons modos, o dinheiro, as esculturas dela e o estado bruto da matéria. A GH fica hipnotizada porque ela percebe que, no fundo, tirando o perfume e a roupa de grife, Ela e a barata são feitas da mesma coisa. da mesma matéria biológica perecível, aquela humanidade artificial que ela criou para se sentir especial, simplesmente desmorona na frente de um inseto que sobrevive a tudo. Cara, é profundo, mas isso ainda levanta uma dúvida. Como é que se escreve 200 páginas sobre isso? Como assim? A ação física real dessa cena deve ter durado o quê? Uns 20 minutos estourando. Ela abre a porta, se assusta, esmaga o inseto, pira e come a massa. No relógio da parede foi rapidinho. Só que no livro parece que durou meses. Lendo as fontes, isso me lembrou muito, tipo, aquele efeito bullet time do filme Matrix, sabe? Quando o tempo congela e a câmera gira em volta da bala? Isso. O cara desvia do tiro e o tempo fica lentão. O que a Clarice faz aqui me parece um bullet time da ansiedade existencial humana. Ela pega esse milissegundo de nojo e epifania e estica isso até o infinito e disseca cada pensamentozinho. Como ela segura isso sem deixar quem está lendo entediado? Isso levanta uma questão importantíssima, porque a ferramenta que ela usa para fazer esse bullet time funcionar é o famoso fluxo de consciência. Certo. Se a história fosse narrada de um jeito normal, em terceira pessoa, tipo, a GH entrou no quarto, viu a barata e ficou com nojo. Ia ter 10 páginas e ser chatíssimo. Exato. Mas a narrativa avança através do colapso mental da personagem. É importante lembrar que ela está narrando isso no dia seguinte ao evento. Então ela está tentando processar o que rolou. Ela está desesperada, tentando dar forma para uma experiência que não cabe em palavras. A gente está vendo a mente humana entrar em curto-circuito ao vivo nas páginas do livro. E isso afeta a linguagem em si, né? O texto fica hesitante, a protagonista repete palavras toda hora, entra em contradição. Tem aquela frase super famosa, estou procurando, Que não tem nada a ver com procurar uma vassoura ou um objeto físico. Não, ela está tateando no escuro da própria mente para tentar explicar o que não tem explicação. E ela mesma confessa várias vezes no livro que a linguagem está falhando, porque, no fundo, as palavras são só contratos sociais que a gente fez. Como assim? A gente concorda que a palavra cadeira serve para descrever aquele objeto de sentar. Mas que palavra você usa para descrever o desmantelamento total de quem você é, do seu próprio eu? Realmente, falta vocabulário para isso. Quando a GH bate de frente com o que a gente pode chamar de real absoluto, a vida nua e crua sem romantismo, as palavras se desintegram. É por isso que o silêncio ganha status de personagem nessa obra. As pausas e hesitações mostram que a linguagem tem limite. Tem coisas muito além das palavras. E é nesse território aterrorizante que o livro acontece. E seu tempo para e a linguagem derrete. O que sobram são os símbolos, certo? As notas da nossa imersão destacam que tudo ali ganha um peso gigante. O quarto de empregada não é só um quartinho perto da área de serviço. Longe disso. Ele funciona como o fundo da própria consciência reprimida da GH. Aquele lugar escuro, onde a gente vai socando as verdades que a gente não quer lidar no dia a dia, sabe? E o quarto ser descrito como seco, vazio e ofuscante é a metáfora perfeita de um deserto existencial, um esvaziamento de todas as certezas dela. Mas de todos os conceitos filosóficos do material, o que me pegou de jeito foi a tal da metáfora da terceira perna. Como é que isso entra na quebra da mente dela? A terceira perna é, talvez, a chave principal para entender o desespero dela. No auge do pânico lá com a barata, ela percebe que a vida inteira dela, a identidade e a segurança que ela tinha, não estavam apoiadas nas duas pernas reais dela. Ela estava usando uma bengala. Uma terceira perna totalmente ilusória, feita de status, das regras da alta sociedade, da imagem de madame super bem resolvida. Era essa estrutura imaginária que mantinha ela de pé. Cara, é assustador se a gente trouxer isso para a realidade de quem acompanha a gente hoje. Totalmente aplicável. Porque nós todos andamos por aí equilibrados nessas terceiras pernas, né? É o perfil caprichado no LinkedIn, os seguidores no Instagram, a marca do carro na garagem.
É isso que diz pra gente quem a gente é. E o livro tá te dizendo que se alguém, de repente, chutar essa sua bengala imaginária, Você desmorona na hora. foi o que rolou com a GH. Quando ela olha pra barata e vê que a civilização é uma farsa, a terceira perna dela some. Ela perde a sustentação e cai no vazio absoluto. E é aí que entra aquele papo de existencialismo. O material cita que ela sofre uma epifania negativa. É um termo forte, né? Sim, porque quando a gente ouve a palavra epifania, a gente logo pensa numa iluminação super serena. Um monge no topo da montanha descobrindo a paz e o sentido da vida. Mas a epifania da GH é o oposto disso. Não traz paz nenhuma. Traz horror. O horror de descobrir que não tem sentido nenhum. A revelação é simplesmente a indiferença gigante do universo. Sabe quando você chega em casa cansado do trabalho, tira o crachá, lava o rosto, se olha no espelho e pensa: tá, mas quem sou eu sem essas máscaras todas? Nossa, essa crise da madrugada é clássica. A epifania negativa é esse pavor, só que multiplicado por 1000. Ela percebe que a natureza está pouco se lixando para a conta bancária dela, ou para as esculturas. Tirando a ilusão de quem ela acha que é, sobra só matéria orgânica. E esse terror todo também acaba sendo a libertação dela, não é? Ela se liberta da farsa, mas fica presa na realidade crua da biologia. É um paradoxo incrível. Bom, a gente passou um tempão mergulhado nessa filosofia e na psicologia do negócio, o que é ótimo. Mas as fontes apontam para algo muito terreno e palpável, que foi o gatilho de tudo isso. A questão social do apartamento. Exatamente. Todo esse colapso estratosférico começou com uma dinâmica de classes muito bem marcada. O contraste entre o paraíso rico da patroa e o quarto marginalizado onde a Janair, a empregada, dormia. É fundamental a gente olhar para isso, se conectarmos isso ao quadro geral. A Clarice não estava querendo escrever um panfleto de luta de classes, mas aquele abismo social do Brasil ali da época é o solo onde a crise ganha força. Sim, a própria arquitetura do apartamento diz muita coisa. Aquela divisão clássica de apartamento carioca, com a área nobre separada da área de serviço, o quarto fica nos fundos porque foi projetado para esconder a mão de obra, para manter a ilusão de limpeza da parte da frente da casa. E isso reflete a mente dela, que também esconde as coisas nos fundos. A GH descobre que enquanto ela apagava a empregada da cabeça dela para ficar confortável, a empregada enxergava toda a falsidade dela perfeitamente. A bolha estourou. A alteridade, esse encontro com alguém tão diferente e que ela tentou tornar invisível, é o que fura a bolha da identidade social dela. Janaí foi o estopim. A barata no armário foi só a dinamite que explodiu o que sobrou. É impressionante como as peças se encaixam. Realmente, não é uma leitura fácil, mas dá para entender o poder disso. Para amarrar tudo que a gente investigou na imersão de hoje, A Paixão, segundo o GH, passa muito longe de ser só uma historinha esquisita sobre uma socialite e um inseto. Muito longe. Talvez o raio-x mais visceral que já fizeram sobre as mentiras que a gente conta para nós mesmos todo dia só para conseguir sair da cama. É sobre aquele caos que fica respirando baixinho no escuro, esperando a gente abrir a porta errada ou certa lá no fundo da nossa consciência. E por isso que exige coragem, né? Ler Clarice é assinar um contrato aceitando que as suas certezas vão ser destruídas. A própria autora sabia bem do efeito que ela causava. Nas fontes tem uma observação cirúrgica dela sobre quem odiava o livro. Ah, a frase sobre a infelicidade. Isso, ela dizia que as pessoas muito apegadas à segurança e à rotina sentem raiva do trabalho dela porque elas não sabem que são infelizes. O livro joga um holofote na cara dessa infelicidade que está anestesiada. Mostra que essa vida ultracontrolada não é vida de verdade. É só uma sala de espera arrumadinho. E isso nos deixa com um pensamento final muito provocativo para quem está ouvindo a gente ficar ruminando depois. Nós passamos a vida inteira lutando para manter o controle de tudo, né? A carreira, as contas, a imagem na internet. A casa impecável. A gente acha que organizar isso tudo é o maior sucesso possível. Mas depois de mergulhar nesse universo da Clarice, e se esse conforto todo não for uma conquista? E se forem muros, né? E se forem muros altíssimos que a gente construiu por puro medo de esbarrar na verdadeira essência crua e bagunçada da vida? Fica a provocação. E aí, gostou desse vídeo? Então, deixa o seu like,
compartilhe e se inscreva no canal. Assim, você nos ajuda a continuar produzindo vídeos desse tipo. Aproveita e conheça o nosso site com centenas de resumos e análises de obras literárias. O link está aqui acima.